Boa noite, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Meu nome é Francisca Rosa e este é um estudo para este meu canal Edificando Vidas através da Palavra de Deus. E hoje eu estou trazendo aqui um assunto que quando eu levei no TikTok, eu fui banida. Porque a verdade, ela não pode ser dita. O que eu quero trazer aqui fala acerca das ordenanças de Deus através da Bíblia Sagrada para as pessoas que verdadeiramente são crentes, lavadas e remidas no sangue de Jesus. E as ordenanças de Deus hoje falam a respeito das autoridades. Encontra-se no livro de Romanos, capítulo de número 13. Fala acerca da nossa sujeição às autoridades. Que nós não devemos ficar falando mal das nossas autoridades. Porque essas autoridades que existem foram constituídas por Deus. E não cabe a nós, meros seres humanos, ficar julgando aquilo que a Bíblia diz para não julgarmos. É em Provérbios, capítulo de número 9, versículo de número 10, a palavra é bem clara. Ela diz assim, deixa eu ler aqui para você. 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do sábio é a ciência. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida prolongará. Então, quando nós somos tementes a Deus, nós procuramos fazer aquilo que a Bíblia ensina, e não aquilo que eu quero fazer. Aí, então, eu venho aqui no livro de 2 a Coríntios, capítulo de número 13, 2 a Coríntios, capítulo de número 13, e aí deparo com esta palavra linda, maravilhosa, aliás, Romanos 13, linda, maravilhosa, do Senhor nosso Deus sobre a nossa vida. Olha o que Deus ensina para nós, crentes ou não. Submissão às autoridades. Ele diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus, contra o que ele instruiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre vós mesmos. Eu fico, às vezes, muito triste ao ver pessoas evangélicas, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, se colocando contra aquilo que foi estabelecido por Deus conforme está na palavra, tá? Nós temos que ser submissos às autoridades governamentais, porque é bíblico, está escrito ali, tá? Então, eu não posso me levantar contra uma autoridade governamental. Eu não posso, porque eu não posso ir contra a Bíblia Sagrada. E se eu temo a Deus, que a palavra diz lá, 9 e 10 de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do sábio é o cuidado. Então, como é que eu vou me levar? Ou eu sou crente, ou eu não sou crente. Olha, o pessoal está precisando ler um pouco mais a Bíblia, para aprender a obedecer segundo a palavra de Deus. Porque, infelizmente, eu ouvi um ministro do Evangelho, tá? Um ministro do Evangelho espraguejando o presidente da República. Saibam que toda autoridade ela é constituída por Deus. E se o presidente entrou, foi com a permissão de Deus. E ele só vai sair com a permissão de Deus. E aquele que entrar será com a permissão de Deus. Com a permissão de Deus. Agora, Deus, ele procura fazer a nossa vontade. Se você acha que o nosso presidente não está bem, Deus está vendo você.
está vendo a autoridade que ele constituiu. Então, ele pode permitir que esta autoridade saia e entre, talvez, aquela que você quer que entre. Mas aí depois você não vai poder reclamar. Porque você não obedeceu a palavra de Deus. Porque a minha obrigação como servo de Deus vivo, como ministro do Evangelho, a sua obrigação como servo do Deus vivo, ministro do Evangelho, é apoiar aquilo que Deus manda você apoiar. É apoiar. A minha opinião pouco importa para Deus. A opinião importante pertence a Deus e não a mim. E se eu sou serva de Deus, eu acato as ordens de Deus. Portanto, se você está insatisfeito com o seu governo, saiba que você está insatisfeito com o seu Deus. Porque quem colocou lá foi Ele. E só quem pode tirar é Ele. E se Ele tirar, Ele vai permitir que seja como no tempo dos outros reis. Entrava um, saía outro, entrava outro pior. E aí vai chorar na cama, que é lugar quente, né? Então a palavra aqui, ela é muito clara. Ela diz assim, ó: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procede traz condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ele o exaltará, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não traz debalde a espada. É serva de Deus, gente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que nós devemos pagar os impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicados a esse trabalho. Deem cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Então eu fico muito triste por saber que os servos de Deus, pessoas que estão se preparando para morar nos céus, são pessoas que não consultam a Bíblia, elas colocam seu coração na frente da palavra. Ao invés de deixar a palavra na frente do seu coração, para que Deus possa penetrar na mente dela, preparando-a para os piores dias, preparando-as também para a morada celestial, porque desobediente não entra no céu. E a palavra é muito clara aqui, no livro de Provérbios 9 e 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se eu não tenho temor a Deus, o que eu estou fazendo na igreja? Aí eu tenho aqui a palavra, eu vou pisar na palavra lá de Coríntios, de Romanos, capítulo de número 13, dizendo que toda alma precisa estar sujeito à autoridade. Se eu sou serva de Deus, se realmente eu sou uma mulher de Deus, eu tenho que me submeter àquilo que a palavra de Deus está me dizendo. Porque todas as vezes que eu levantar a minha mão ou meu calcanhar contra aquele a quem Deus escolher ou aquele a quem Deus permitir, a partir do momento que a pessoa entrar, eu tenho que me enquadrar aqui na palavra aqui, de Romanos 13. Toda alma seja sujeita à autoridade. Porque não tem autoridade que não venha de Deus. Até as autoridades ruins vêm também da parte de Deus. Então, gente, estamos brincando muito com a palavra de Deus. Estamos muito preocupados com a política, preocupados em derrubar, entendeu?
Eu fico muito triste com determinados apelidos que, infelizmente, pessoas inteligentes, letradas, colocam no governo que nós temos, tá? A falta de respeito para com a pessoa com que está ali no governo. Não gostou? Ora a Deus, fala assim, eu não estou gostando, pede eles para tirar. Agora, se junta aqueles e começam a colocar tudo quanto é tipo de apelido, tá? Numa autoridade. Olha só a falta de respeito. Colocando apelidos terríveis numa autoridade governamental. Você não gosta dessa autoridade? Foi Deus quem colocou. Ah, mas eu contribuí porque eu votei. Se você não tivesse votado, Deus também colocaria. Porque é Ele quem coloca. E é Ele quem tira. E se ele sair, é porque Deus permitiu. E o que vier, ainda que seja pior do que ele, eu tenho obrigação de ser sujeita a esta autoridade. Para que eu esteja em paz com Deus. Para que eu esteja fazendo a vontade de Deus. E Deus poder assim trabalhar na minha vida de uma maneira plena. De uma maneira plena. É isso que nós precisamos aprender. Estamos vendo dias muito difíceis, em que as pessoas estão muito preocupadas consigo mesmo. Muito pouco preocupada em fazer a vontade de Deus. É por isso que as coisas estão como estão. Porque eu prefiro fazer a minha vontade do que fazer a vontade de Deus. Aí Deus quer operar na minha vida, mas eu não permito que Ele opere. E ainda coloco a culpa nele. Entendeu, pessoal? Pense nisso, por favor. E vamos passar, a partir de hoje, nós que somos irmãos em Cristo, pessoas que ainda nem professem Jesus como Salvador, mas que são talvez mais tementes do que eu, que você, que não faz o que eu, que você talvez façamos, certo? Pense nisso. E saiba que lá no céu não entra de qualquer maneira, não. Lá no céu não entra ninguém com coração rancoroso, não. Tá? Lá no céu não entra ninguém assim, eu não gosto de fulano, não gosto de Bertano, não gosto de Cicrano. Lá no céu não entra, não. Que céu é lugar de amor. E eu devo amar ao meu semelhante. Independente da função a qual ele ocupe dentro do governo, ainda que eu não goste da gestão dele, a minha obrigação como serva de Deus é me submeter a ela e sem reclamar. Amém? Pense nisso. Que Deus possa abençoar a todos rica e soberanamente. Boa noite.